Olá pessoal, começando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o seguinte descritor: inferir sentido de palavras ou expressões. Então, assim, a habilidade que vocês precisam desenvolver nessa aula é a capacidade de entender que o sentido da palavra ela pode mudar dependendo do contexto. Você sabia que algumas palavras podem ter significados diferentes? Né? Então, assim, é uma pergunta bem reflexiva. Você tem que ver que as palavras, dependendo da situação, elas podem mudar o seu significado. Então, vejam aqui. Dependendo do contexto, uma palavra ou termo pode ter diferentes significados. Então, eu tenho duas versões para cada palavra. Eu tenho o sentido conotativo da palavra. O que é o sentido conotativo? É o sentido que damos a uma palavra em função do seu contexto, que não corresponde ao seu significado literal. É o sentido figurado. Professor, não estou entendendo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês do que significa esse sentido figurado da palavra. A gente tem o sentido ainda denotativo, né? Que é aquele significado que consta no dicionário, né? O significado real da palavra, o significado original. Vamos lá ver o que é o sentido conotativo da palavra, ou o sentido figurado. O exemplo 1. O investimento de Marcos foi mal sucedido e ele quebrou a cara. Veja que a palavra que está destacada. A palavra quebrou a cara. Eu estou utilizando a expressão, o sentido conotativo. O que é quebrar a cara? Se fosse no sentido literal, se fosse no sentido denotativo da palavra, significaria que o Marcos ele pegou, sofreu um acidente e a cara dele quebrou, né? Realmente quebrar. Mas só que essa palavra quebrar não está nesse sentido, né? Está no sentido do quê? Que ele se deu mal com esse investimento, que esse investimento não foi para frente, que foi um investimento assim mal sucedido, ele teve perda do dinheiro. Então quebrar a cara vem aí no sentido de ter a perda do dinheiro, do seu investimento. Então estou utilizando aqui o sentido figurado. Então muitas vezes, tá, no texto a gente utiliza esse sentido conotativo, que é o sentido figurado. Vamos ver aqui outro exemplo. Ó. A Joana sempre arrasa na pista de dança. Vocês sabem o que significa a palavra arrasar? A palavra arrasar, gente, significa destruir. Olha aí. Então a Joana sempre destrói na pista de dança. O que está dizendo, né? Então eu estou utilizando de novo o sentido conotativo. Significa que ela dança muito bem. Quando eu falo em arrasar, eu estou dizendo que ela está dançando muito bem. Então veja que eu estou utilizando outro significado. E esse significado está dependendo do contexto, no caso aqui da nossa oração, da nossa frase. Vamos para a próxima. Como eu faço para identificar o sentido da palavra no texto? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, vocês têm que ler o texto com bastante atenção e observar o contexto na qual ela está inserida. Então, veja, a mesma palavra ela pode ser repetida dentro do texto e ela pode ter significados diferentes, tá certo? Então, a atenção na leitura é essencial. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu falo a palavra manga. O que é que vocês lembram? Vocês lembraram da fruta, não foi isso? Você sabia que a palavra manga ela pode ter no mínimo 3 significados diferentes? Então, dependendo do contexto, ela pode ter 3 significados diferentes. Como assim, professor? Veja a primeira frase aqui, ó. A manga estava uma delícia. Estou falando de qual tipo de manga? Estou falando da fruta, não é isso? Quando eu falo estava uma delícia, significa que a fruta, a manga, era muito gostosa. Então, eu estou falando aqui da fruta. Porém, se eu mudar essa frase, veja, minha manga rasgou, preciso levar à costureira. Quando eu falo minha manga rasgou, eu estou falando da fruta? Não, estou falando da manga da roupa. Então, quando eu falo minha manga rasgou, a fruta ela não rasga, correto? Então, o contexto já diz o quê? Que está se referindo à manga da blusa. E ainda por último, tem ainda uma expressão muito legal, que é Pedro manga muito do seu irmão mais novo. Esse mangá aqui está no sentido cultural, tá certo? É utilizado quando a pessoa fica rindo, fica caçoando dos outros. No caso aqui do Pedro, caçoando do seu irmão mais novo, né? Tá rindo dele. Então veja 3 sentidos diferentes numa única palavra, dependendo do contexto. Então, dependendo de como essa palavra está inserida dentro do texto, ou seja, de uma frase, de uma oração,
Então muda o seu significado. Então vamos agora para os exemplos, tá? Nesses exemplos eu trouxe 3 textos e desses textos a gente vai fazer as questões. O primeiro texto tem como título a minhoca. A minhoca sai da toca, se estica e se enrosca. O pescador quer pegar a pobre da minhoca. A galinha quer comer a saborosa minhoca. O moleque quer espremer para separar a terra e minhoca. A minhoca, que não é tonta, logo se estica e se enrola. A terra enterra a minhoca e ninguém viu a sua toca. Lá de sua toca, toda torta, tosse de rir a levada minhoca. Então aqui eu tenho o texto, né? E a pergunta é: nesse texto, a expressão tosse de rir significa um riso. E aí, que tipo de riso é esse? É um riso esquisito? É um riso exagerado? É um riso fora de hora ou um riso sem motivo? Analisando o contexto, ó, tosse de rir. Professor, mas tosse? Tá torcendo para quê, né? Então veja que se fosse só a palavra torcer, ela tinha outro significado. Porém, quando eu falo tosse de rir, eu estou utilizando uma expressão que dá o sentido de um riso que? Esquisito? Não. Exagerado? Sim, dá a ideia de um riso exagerado. Né? Então ela riu demais. Por que ela riu demais? Porque eles não conseguiram pegar a minhoca em si. Então ela está rindo, né? Então um riso exagerado. Torceu de rir. Então olha a expressão. Vamos para o segundo texto. Palavras, palavrinhas, palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante. E às vezes nem ela mesma entendia. Ou entendia os outros. Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e não conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua: "Tem um paralelepípedo solto, cuidado!" Paralelepípedo? Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Então veja aí a pergunta. Nesse texto, palavrão tem o sentido de. Então, se você não se atentar no texto em si, você vai achar que palavrão é um xingamento, correto? No dicionário, se você pesquisar palavrão, você vai ver que é um xingamento. Porém, nesse texto, o contexto em que a palavra está inserida dá a ideia de que o palavrão como uma palavra diferente, é isso? Não. Como uma palavra grande? Com certeza, como uma palavra grande. Ó. Quando ela fala, a língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Ó. Desse tamanho significa o quê? Que era uma palavra grande. Estava se referindo à palavra paralelepípedo. Veja que ela é uma palavra grande, está destacado aqui. Então, quando ela utilizou palavrão desse tamanho, se refere à palavra grande. Também no início do texto ela fala, ó, era interessante, as pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, se referindo às palavras pequenas, as palavras, se referindo às palavras médias, e os palavrões, se referindo às palavras grandes. Também no início do texto dá esse significado. Então você vai ver aí que o sentido é palavra grande.